Laura, Tereza, sejam muito bem-vindos aí em nome de Jesus. Wanderson, seja bem-vindo com toda a sua família, em nome de Jesus. Todos vocês sejam muito, mas muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para liberar sobre a vida de vocês essa noite. Pastor Fernando, toda a sua família. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Queridos, se vocês puderem clicar nesse aviãozinho aí e enviar essa live para alguém, me ajude a divulgar essa live. Eu vou estar continuar o assunto de Ruth e de Noemi hoje. É a terceira live que nós estamos fazendo, falando sobre o livro de Ruth. Ruth e Noemi, tá bom? Olha, queridos, essa live, ela aconteceria amanhã. Toda sexta-feira, nesse mesmo horário. Porém, amanhã, nós temos uma reunião ministerial na nossa igreja. E eu não sei o tempo que vai durar essa reunião. Então, eu precisei antecipar para hoje esse Zoom, né? essa live, essa reflexão aqui no livro de Ruth, tá bom? Então, se você puder enviar para alguém aí, convidar alguém para estar conosco aqui, para somar conosco aqui, eu tenho certeza que vai ser bênção demais sobre a minha vida e sobre a tua vida aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui, Silvana. Meu amor, Deus abençoe sua vida. Todos que estão entrando aí, Deus abençoe a tua vida. Eu quero trazer aqui duas chaves que pode abençoar a tua vida nessa noite, tá bom? Duas chaves que podem aí abençoar muito a sua vida nessa noite. Acerca de Ruth e de Noemi. Todos vocês que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu vou continuar falando sobre Ruth e Noemi nessa noite, tá bom? Nós falamos já 2 sextas-feiras sobre o livro de Ruth e de Noemi. E hoje eu vou continuar esse assunto sobre Ruth e sobre Noemi, tá bom? Como eu disse, não era para estar fazendo hoje, né, essa live. Essa live acontece toda sexta-feira nesse mesmo horário. Porém, Denis, Nicolas, Deus abençoe todos vocês. Porém, amanhã nós temos uma reunião ministerial e eu acredito que não vai dar tempo de fazer a live. Por isso eu estou adiantando a live para hoje, tá bom? Só que é uma live rápida de 25 a 30 minutos. Eu só quero compartilhar com vocês hoje 2 chaves no livro de Ruth. 2 chaves no livro de Ruth. Queridos, a primeira chave que eu quero compartilhar com você aqui, a primeira revelação que Deus ministrou no meu coração para me compartilhar com vocês, no meu entendimento, é que Deus sempre vai falar com alguém, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, no meu entendimento, Deus quer falar com alguém nessa noite. Deus quer falar com alguém. Esse texto, a palavra falou comigo. E agora eu quero compartilhar com alguém que precisa também ouvir essa palavra, tá bom? Então, eu creio que alguém de vocês aí vai ser impactado por essa palavra. Deus vai falar ao teu coração. A primeira chave
O livro de Ruth, nós vamos... aqui nós já voltamos, né? Já passamos do primeiro capítulo, onde são 10 anos de perda. No capítulo 1, são 10 anos de perda. Noemi perde o esposo, perde os 2 filhos, Malom e Quilion. Perde os 2 filhos e uma das noras, que é órfã, volta para os seus pais, volta para os seus deuses. E Ruth segue. Ruth acompanha Noemi e vai para Belém acompanhar Noemi. Quando eu observo, nós falamos um pouco de Ruth, como ela foi bênção na vida de Noemi, eu quero falar como Noemi também foi bênção na vida de Ruth. Hoje eu quero falar em especial como que Noemi foi bênção na vida de Ruth. Ora, quando Ruth acompanha Noemi e ela vai para Belém, ela chega em Belém como estrangeira, ela chega em Belém como uma viúva, ela chega em Belém sem filhos. Ruth chega em Belém como uma amaldiçoada, porque não podia fazer parte, né, do plano divino, do plano de Deus. Ruth chega em Belém, na casa do pão, como uma estrangeira, Agora, Noemi vai acreditar em Ruth. Noemi vai investir em Ruth. Noemi é uma mulher sábia. Noemi é uma mulher já idosa. Noemi é uma mulher que tem experiência com Deus. Ela vai olhar para Ruth e vai entender que Ruth poderia ter um futuro. Você vai ver isso no contexto. Ela vai cuidar de Ruth. Ela diz, olha, eu vou cuidar de você como minha filha. E ela começa a dar conselhos para Ruth. Ela acredita na estrangeira, ela acredita na amaldiçoada, ela acredita na viúva, ela acredita naquela jovem que não tinha nenhuma esperança vivendo em uma terra longe, uma terra longínqua e uma terra distante. Mas Noemi, conhecendo o Deus Todo-Poderoso, ela vai acreditar e vai investir em uma improvável. Eu acho que essa palavra, ela resume bem, traduz bem o que é Ruth em Belém. Ela é uma improvável, que Noemi vai acreditar nela, vai investir nela e ela vai se tornar uma das personagens principais dentro das histórias bíblicas. Ruth vai fazer parte da genealogia de Cristo, né? De Ruth vai nascer Obed, Obed vai nascer Jessé, de Jessé vai nascer Davi, Salomão, Roboão, e aí por diante, até chegar em Jesus. Jesus, filho de Davi. Jesus, o leão da tribo de Judá. Queridos, deixa eu dizer algo para você. É difícil, às vezes, acreditar em alguém como Ruth. É difícil, às vezes, acreditar em alguém nas condições de Ruth. Talvez tenha alguém do seu lado, talvez tenha alguém perto de você, talvez tenha alguém dentro da sua célula, no teu ministério, talvez tenha alguém dentro da sua igreja que tem uma situação não igual, mas semelhante à de Ruth. Uma situação de improbabilidade. Uma situação em que você olha e você diz, essa pessoa nunca vai chegar a lugar nenhum. Essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem condições. Essa pessoa é talvez o menor da casa, talvez seja o mais improvável de todas as pessoas que eu conheço. Não despreze essa pessoa. Cuidado. Deus é especialista em usar pequenos. Deus é especialista em usar improváveis. Deus, grava isso, Deus é o Deus dos improváveis. Deus é o Deus que usa os pequenos, aqueles que estão escondidos,
aqueles que estão no final da fila, aqueles que ninguém dá moral, aqueles que ninguém dá valor, aqueles que estão na solidão, desprezados, talvez pela sua aparência, talvez por não ter um determinado nível de estudo ou de teologia, mas que tem um coração aberto, que tem um coração contrito, que tem um coração quebrantado e que consegue atrair a presença de Deus para junto de si. É você que Deus quer usar nesses últimos dias na terra. É essa geração que Deus está buscando, geração de pessoas que amam a Deus de todo o teu coração, pessoas que colocam Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ora, pastor, por que Deus gosta de levantar pessoas pequenas? Por que Deus gosta de levantar improváveis? Para mostrar que a glória é dele, para mostrar que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ora, é por isso que eu me olho e eu acredito que eu tenho um futuro com Deus. Por quê? Porque eu sou um improvável, eu venho de uma família improvável, eu nasci em um lugar geográfico improvável. E quando eu olho para a Bíblia, eu consigo enxergar homens e mulheres de Deus que não tinham nenhumas condições de estarem onde estão ou de chegarem onde chegaram. Mas a misericórdia de Deus os alcançou. Deus pegou essas pessoas que estavam embaixo e colocou elas em cima. Deus pegou essas pessoas no final da fila, como ele disse para Davi: eu te tirei de trás das malhadas para você reinar sobre o meu povo. Ora, queridos, acredite, Deus investiu em você, investiu muito. Deus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Se você for alguém que é apaixonado pela presença dele, que não abre mão da presença dele, como disse Moisés: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Se você for alguém apaixonado pela presença de Deus, alguém que busca constantemente a presença de Deus, se prepare para ser um instrumento de Deus nessa geração. Se prepare para atrair os céus para a terra, para atrair a glória de Deus sobre a tua vida. Seja cheio dessa presença de Deus e você vai marcar essa geração. Na presença de Deus tem tudo o que eu e você precisamos para cumprirmos o nosso chamado, para cumprirmos o nosso ministério. Então, a primeira chave, grava aí, a primeira chave: Deus é especialista em usar improváveis. Você vai ver que no capítulo 1, quando Ruth e Noemi chegam, Ruth ela é viúva, Ruth é uma estrangeira, é uma pagã, é uma amaldiçoada, não tem filhos para continuar a sua descendência, mas ela vai seguir os conselhos de Noemi. Noemi vai mentorar ela, vai discipular ela vai fazer tudo o que Noemi vai pedir para ela vai fazer e vai dar certo. No final da história, Ruth se casa com Boaz, que é o remidor da família de Noemi, que é o remidor de Elimeleque. E quando Ruth é remida, todo o seu passado é apagado. É escrito uma nova história para Ruth. A vida de Ruth é ressignificada, ou seja, a vida de Ruth toma um novo sentido. Agora ela era viúva, agora ela tem um esposo. Ela chega catando os restos da terra, os rabiscos da terra, agora ela é dona da terra. Agora ela está casada com o dono da fazenda. O lugar onde ela colhia os rabiscos da terra, ela casa com o dono de tudo, ela casa com o dono daquela terra, ela se casa com o dono daquela fazenda. Ela vai gerar um filho que vai ser chamado de Obed. Esse Obed vai ser o pai de Jessé, que vai ser o pai de Davi, que vai ser o pai de Salomão, que vai ser o pai de Roboão, Abias, e aí por diante. Queridos,
Esse é o Deus que eu conheço, o Deus das improbabilidades. E tem uma coisa, quando Ruth, a vida, grave isso daqui, a vida de Ruth mudou o dia que ela encontrou Boaz, o seu remidor. Boaz aponta para Cristo, que é o meu e o seu remidor. A minha vida, eu não sei você, mas a minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu encontrei o meu remidor. Na verdade, ele me encontrou, não foi eu que encontrei ele, porque era eu que andava perdido e ele me encontrou. Então, Boaz é o remidor de Ruth, é o remidor de Noemi, da sua família, mas Boaz aponta para Cristo. Eu e muitos de nós que estamos aqui assistindo essa live, estávamos numa situação semelhante à de Ruth. Não tínhamos nada pela frente, não tínhamos mais esperança, não tínhamos uma perspectiva de futuro, aleluia! Até que um dia o nosso remidor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontrou, te encontrou e mudou a minha e a sua história. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Quem foi encontrado por Jesus aí? Quem foi encontrado por Jesus aí? Dá um glória a Deus aí. Só aqueles que foram encontrados por Jesus, o nosso remidor. Com ele voltamos a sonhar, com ele foi restabelecida a nossa esperança, a nossa alegria, voltamos a acreditar no nosso futuro. Amém? A segunda e última chave. A segunda e última chave. Grave isso daqui para você nunca mais esquecer. Deus me deu isso aqui agora à noite, há 15 minutos atrás. Deus me deu isso daqui há quase 15 minutos atrás. Tá bom? Meditando no que eu ia falar aqui, o Espírito Santo soprou isso nos meus ouvidos. Olha só. Ruth é uma estrangeira. Ruth, ela vem de Moabe, uma terra diferente, uma cultura diferente, princípios diferentes, valores diferentes, crenças diferentes, deuses diferentes. Então Ruth vem de um lugar onde ela sabia como viver naquele lugar, sabia todos os passos da terra de Moabe. Ela era moabita, ou seja, ela sabia tudo da cultura de Moabe, ela sabia tudo dos princípios, dos valores, tudo relacionado a Moabe, Ruth sabia. Só que agora Ruth vem para Belém, e Ruth não sabe nada de Belém. Ruth não sabe da cultura, Ruth não sabe dos princípios, Ruth não sabe como agir em Belém, porque ela morava em Moabe, era regida pelas leis de Moabe. Agora ela está em Belém. Belém é diferente. Em Belém tem outro Deus, em Belém é outra cultura, em Belém são outros valores, em Belém são outros princípios. Só que Ruth, ela é inteligente. O que ela vai fazer? Eu não sei viver nesse país, eu não sei viver nessa terra, eu não sou daqui. Então o que Ruth vai fazer? Ela vai pegar os conselhos de Noemi, que é de Belém, que é belemita, que vai ensinar ela quais são os princípios, valores, cultura, lei, o Deus Todo-Poderoso de Israel. Ou seja, Ruth é uma desconhecida numa terra estranha. E quando ela chega, ela não vai fazer o que ela quer. Ela vai fazer o que Noemi ensina ela a fazer. Ela vai fazer o que Noemi direciona ela a fazer. Ruth não vai tomar suas próprias decisões. Ruth não vai fazer aquilo que ela quer fazer, não vai tomar suas próprias decisões. Por quê? Porque se ela tomasse, daria tudo errado. Por quê? Porque ela não está na sua terra. Ela não está na sua parentela. Ela não está no meio dos seus. Ela não está servindo mais o Deus pagão que antes ela servia. Mas ela tem alguém do lado
que conhece tudo de Belém. Noemi é de Belém. Ela saiu, ficou 10 anos fora, mas ela retornou. Então, ela vai ser discipulada, orientada e mentoreada por Noemi. Por quê? Porque em Belém é tudo diferente. Ruth não podia chegar em Belém ditando as regras. Ruth não podia chegar em Belém dizendo o que podia e o que não podia ser feito. Não. Quem tinha autoridade para fazer isso era Noemi, porque Noemi era de lá. Noemi já vivia lá. Noemi nasceu e cresceu lá. Noemi conhecia toda a estrutura, a liturgia de culto, princípios, leis, cultura de Belém. E ela vai dar as direções. Ela vai mostrar qual é o princípio, os princípios e os propósitos. E Ruth vai obedecer. E quando Ruth obedece essa direção da sua sogra, que já é uma idosa, ela encontra a bênção e o favor de Deus. Se Ruth não tivesse seguido as direções de Noemi, o final da vida dela teria sido um final frustrado. Mas como ela segue as orientações, ela faz tudo como Noemi diz para ela fazer. E quando ela segue os conselhos de Noemi, então ela tem um encontro com o seu remidor Boaz, e ela tem um encontro com a bênção, o favor, ela é inserida no plano de salvação de Deus, porque ela ouviu alguém que conhecia aquele lugar. Querido, deixa eu dizer algo para você. Lembra de Jacó? Quando Jacó chega em Padã Arã e ele encontra o seu tio Labão e ele quer trabalhar por Raquel. Ele trabalha 7 anos em troca de Raquel. E no dia do casamento, a Bíblia diz que Labão não dá Raquel para ele em casamento. Como pagamento, dá Lia, ou dependendo da sua tradução, Leia. Dá Leia em casamento para Jacó. Quando Jacó descobre, ele vai questionar Labão. Ele vai brigar com Labão, dizer, por que o senhor fez isso comigo? Olhe no texto e você vai ver o que Labão responde. Labão diz assim, olha, aqui é diferente. Você está num lugar diferente, numa terra diferente, numa cultura diferente. Aqui as coisas não são do seu jeito. Aqui eu dito as regras. Aqui eu digo como que funciona. E aqui na minha terra, na minha casa, a mais nova não pode casar antes da mais velha. Ou seja, você vem de um lugar e está chegando num lugar novo, um lugar diferente. Então aqui não é do seu jeito, Jacó. Aqui é do nosso jeito. Querido, todas as vezes que você chegar em um lugar diferente, num ambiente diferente, não chegue querendo ditar as regras. Não queira chegar por cima. Seja humilde. Aprenda com alguém que já está lá há mais tempo. Aprenda com alguém que já conhece o ambiente. Aprenda com alguém que já está ali há mais tempo e que já tem uma visão panorâmica das coisas. Eu como pastor, eu não sei se tem algum pastor aí me assistindo, se tiver aí, dá um oi aí por favor, mas isso acontece muito na igreja, sabe? Pessoas que vêm de outras igrejas, que têm perfis diferentes, que têm usos e costumes diferentes, sabe? Igrejas que são, não é que são melhores do que outras, mas que são diferentes. E aí as pessoas chegam na sua igreja e elas querem dizer o que você tem que fazer. Elas querem ditar as regras. Elas querem falar qual é a visão. Elas querem falar qual é o propósito. Elas querem mostrar o que é que você tem que fazer. Ou seja, você já está ali há anos. Você já está preparando a terra. Você já conhece o lugar. Você já tem experiência com aquilo que você está fazendo. Você já está enraizado naquilo que você está fazendo. Você tem experiência com Deus naquilo que você está fazendo. E aí chega alguém de longe, chega alguém de fora, que viveu algo em um outro lugar, que viveu em um outro ambiente, e essa pessoa quer trazer o ambiente
para onde ela está vindo agora. Esquece, queridos. Isso não vai dar certo. É você que está chegando. É você que está mudando de ambiente. Não é o ambiente que tem que se adaptar a você. É você que tem que se adaptar ao ambiente que você está chegando. Tem alguém que já está ali antes de você. Tem alguém que está ali primeiro do que você. Tem alguém que já trabalhou ali antes de você. Tem alguém que já pagou um preço ali antes de você. Tem alguém que já está ali há muito tempo trabalhando, se envolvendo, direcionando, sendo direcionado por Deus, para quando você chegou, já havia um ambiente preparado para você. Só que tem pessoas que não são humildes. Ruth foi humilde para ouvir o conselho de Noemi. Uma mulher que, embora fosse viúva, não tivesse mais filhos, já fosse idosa. Uma mulher que se denominou a ela mesma amarga. Mas Ruth foi inteligente, porque ela sabia que estava num lugar diferente. Ela sabia que a cultura daquele lugar, os princípios, tudo era diferente. Ela era a estrangeira naquele lugar. Ela era a estranha naquele lugar. Ruth não podia chegar em Belém e fazer as coisas do jeito dela, da maneira dela. Por quê? Porque não ia dar certo. Ela estava acostumada a fazer em Moabe. Agora ela mudou de ambiente. Ela vem para Belém. Em Belém é tudo diferente. Então alguém que já está em Belém, que já conhece sobre Belém, vai ensinar para Ruth como que funciona em Belém. E Ruth é humilde para aprender com a sogra como fazer, e ela segue os conselhos da sogra, e ao seguir os conselhos da sogra, ela tem um encontro com a bênção, o favor e o milagre de Deus, e ela tem a vida dela transformada. Queridos, Ruth era nova. Se você comparar Ruth com Noemi, a perspectiva de futuro de Ruth era maior do que a de Noemi. Só que Ruth vai se submeter à direção de Noemi. Ela vai ouvir os conselhos de Noemi. Ela vai ser discipulada, mentorada por Noemi para viver o que ela viveu. Deixa eu deixar um conselho aqui para você. Seja humilde para aprender com alguém. Baixe a sua cabeça. Se humilhe na presença de Deus. Quando você chegar em algum lugar, que você está vindo de outro lugar, você está vindo de outro ambiente, não chega querendo bater, vou usar uma expressão aqui, não chega querendo bater pênalti, pelo amor de Deus. Não chega querendo vir na janela, não, pelo amor de Deus. Chega como Ruth, chega por baixo, chega na humilhação, sabe? No tempo certo, Deus vai te levantar. No tempo certo, Deus vai te exaltar. Deus só exaltou Ruth por causa de Noemi. Se não fosse Noemi na vida de Ruth, Ruth nem apareceria na história bíblica. Deus abençoou a vida de Ruth por causa de Noemi. Ou seja, ela se submete, ela é submissa. Essa é a palavra. Ela é submissa a Noemi. E por ser submissa a Noemi, a sua sogra, a bênção e o favor de Deus vai vir sobre ela. Você nunca perde em ser submisso ao seu pastor. Você nunca perde a ser submisso ao seu líder de célula, ao seu líder de jovens. Você nunca perde, esposa, em ser submissa ao seu esposo. Você, filho, nunca perde em ser submisso para o seu pai, para sua mãe. Todas as vezes que você se submete a uma autoridade, seja biológica, paternal, ou seja espiritual, tenha certeza que a bênção e o favor de Deus vai te encontrar. Deus não tem compromisso com insubmissos. Deus não tem compromisso com aquelas pessoas que acham que sabem mais do que os outros. Deus não tem compromisso com alguém que chega em um determinado lugar e acha que sabe tudo, que quer mudar tudo, que tem que ser do jeito dele, que tem que ser do jeito dela. Não, querido. Do seu jeito era onde você estava. Do seu jeito era onde você vivia. Você mudou de lugar, você mudou de ambiente. Mudou o sacerdote, querido, mudou a lei. Então, assim, chegou em um lugar, seja numa empresa,
seja numa escola, onde quer que você chegar, nunca queira chegar por cima. Chegue por baixo. Chega se humilhando na presença de Deus. No tempo certo, Deus te levantará. No tempo certo, Deus te exaltará. Não chega querendo dar direção para ninguém. Não chega querendo mostrar visão para ninguém. Se é você que está mudando de ambiente, chegue nesse ambiente, seja humilde para aprender com quem já está lá há mais tempo. Seja humilde para baixar a cabeça e dizer, eu também preciso de conselho, eu preciso de orientação. Chegue e pergunte, como que funciona aqui? Como que são as leis aqui? Como que funcionam os princípios? Quais são os valores deste lugar? Quais são os valores dessa casa? Qual é a cultura que é pregada neste lugar? Chegue querendo aprender. Chegue querendo absorver o que está sendo ministrado naquele ambiente. E eu tenho a certeza de uma coisa, você nunca vai perder com Deus, sendo submisso a alguém que já está em um ambiente que você nunca esteve. Existem ambientes que você não conhece. Existem ambientes que são novos para você. Mas Deus nunca vai te levar para um ambiente que já não tem alguém lá para te ensinar como viver nesse ambiente. Meu Deus. Deus nunca vai te levar para um ambiente que Ele já não tenha preparado alguém nesse ambiente para te direcionar, para te mostrar qual é o caminho. Deus nunca vai te levar para um ambiente onde já não tenha alguém que conheça esse ambiente suficiente para te ensinar, para te mostrar qual é o caminho que você deve seguir. Quando Deus leva Ruth para um ambiente novo, quando Ruth vai para Belém, Deus coloca Noemi na vida de Ruth, no caminho de Ruth, para mostrar, dizer, olha, faz assim, é desse jeito, é dessa maneira, segue o caminho, segue o meu conselho. Tudo que Noemi fala, Ruth vai fazer, vai seguir os seus conselhos, vai se submeter à direção e à orientação de Noemi. E o final, aleluia, o final da história de Ruth é incrível, extraordinário. Aleluias. Grave isso, querido. Deus quer te levar para novos ambientes. Mas seja humilde para quando você chegar nesses novos ambientes, entender que já tem alguém lá que já vive nesse ambiente. Alguém que chegou primeiro nesse ambiente. Alguém que já conhece esse ambiente. Alguém que já vivenciou coisas grandes nesse ambiente. Imagina quantas colheitas Noemi não participou. Imagina quantas situações, quantos milagres Noemi não viveu na terra de Belém. Noemi tinha o que ensinar para Ruth. Noemi tinha o que mentorear para Ruth. E tudo que ela falou para Ruth, que Ruth seguiu, deu certo. Aconteceu. Por quê? Porque Ruth confiou em Noemi. Se você não confia no seu mentor, querido, você não deve segui-lo. Se você não confia no seu líder, não deve segui-lo. Se você não está disposto a seguir os conselhos do seu líder, do seu pastor, do seu líder de célula, do seu líder de jovens, do líder de qualquer departamento que seja, não siga esse líder. Não siga esse líder. Ruth confiou cegamente em Noemi. Por quê? Porque tudo que Noemi falou, ela fez. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela só simplesmente seguia o conselho da sogra. E as coisas foram acontecendo. Ela foi sendo abençoada. Ela chega por baixo, mas termina a história por cima. Ela chega viúva e termina a história casada. Ela chega sem filhos e termina a história com um filho chamado Obed. Queridos, ela chega em Belém colhendo os rabiscos da terra, o resto, e termina a história como dona da fazenda, casada com o dono da fazenda, o seu remidor chamado Boaz.
Então grave isso. Duas coisas nessa noite, duas chaves. A primeira, Deus é especialista em usar os improváveis. Eu não sei qual é as circunstâncias que te cercam. Talvez uma circunstância de improbabilidade como a de Ruth. Mas se você voltar o teu coração para Deus, se prepare para viver um dos melhores tempos da sua vida, da sua jornada com Deus. E segundo, todas as vezes que você chegar em um ambiente novo, você não tem que chegar dando palpite, você não tem que chegar dando ordens, você não tem que chegar dando direção para ninguém. Todas as vezes que você chegar em um ambiente novo, todas as vezes que Deus te levar para um ambiente novo, Ele já vai ter colocado alguém nesse ambiente para te ensinar como fazer, porque você não sabe fazer. Você vem de um outro ambiente, de um outro lugar, de uma outra cultura, de uma outra visão, de outros usos e costumes. Então, quando você chegar em um ambiente novo, o que você deve fazer? Ser humilde para aprender com quem já está lá há mais tempo que você. Não importa a idade dessa pessoa, não importa o estudo dessa pessoa, não importa quem é essa pessoa, se é um homem, se é uma mulher ou se é um jovem. Se Deus colocou essa pessoa para te ensinar, abaixa a cabeça, seja humilde, baixa a sua cabecinha e aprenda. Deus abençoe a Michele, Giovana, Deus abençoe, filha, a sua vida. Manda um beijo pro Thiago aí, saudade de vocês, a sua bebezinha, que já não é mais bebezinha, né? Já cresceu. Deus abençoe, estamos com saudade de vocês, tá bom? Espero poder reencontrá-los e tomar um café com vocês. Jânia Dailton, todos vocês, queridos. Se você não pegou a live do começo, volte lá, vai ficar gravada. Assista essa live porque ela foi poderosa em Deus, tá bom? E o seguinte, mande essa live para alguém, por favor, se você puder, envie essa live para alguém. Deus quer falar com alguém através dessa live e você pode ser o instrumento de Deus para abençoar a vida dessas pessoas. Eu faria essa live amanhã, mas como nós temos uma reunião ministerial amanhã, e eu creio que não vai dar tempo de fazer amanhã, então eu fiz essa live hoje, tá bom? Deus abençoe vocês, beijo no coração de vocês, e até na outra sexta da semana que vem, nós vamos estar juntos novamente, em nome de Jesus. Obrigado por participarem, obrigado por assistirem, eu senti muita presença de Deus aqui com vocês hoje. Beijo no coração de vocês.